Abram as vossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 7, verso 36 ao verso 50. Minha garganta está um pouco em sacrifício hoje. Estivemos esse final de semana na Convenção da Bahia e ministrando cedo e à noite, e a garganta não costuma pifar não, mas ela está a caminho. Eu acho que dá para chegar até o fim. Lucas 7, 36 a 50. Graças a Deus. Se você achou, diga amém. Se não achou, diga estou procurando. Todos acharam. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas, depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando, que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então lhe disse Jesus: Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre. Disse ele: 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar. Por isso perdoa a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoado a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito, mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: sua fé a salvou. Vá em paz. Amém? Queridos irmãos, a Bíblia parece exaltar, parece ter uma certa predileção por atos extravagantes. Eu chamo de atos extravagantes aqueles atos que saem da normalidade, que fogem daquilo que é comum, que sai da linha daquilo que é rotineiro. Quando nós olhamos para alguns fatos bíblicos, parece-me que isso fica perfeitamente comprovado. Me lembro que Jesus um dia estava ali no templo, assistindo as pessoas, levando as suas ofertas ao gasofilácio. E ele observava os ricos levando as suas ofertas e dizendo quanto que estavam levando, porque era um costume a pessoa levar a oferta e dizer quanto que ela estava levando de oferta. Mas de repente ele observa
uma pobre viúva que sai do seu lugar e vai lá no gasofilácio e deixa lá tudo que ela tinha. Jesus disse, a oferta dela foi maior. Porque todos aqueles que foram lá e ofertaram, deram daquilo que lhes sobravam. Mas essa mulher não. Essa mulher foi lá e deu tudo aquilo que ela tinha. Jesus admirou exatamente a oferta daquela mulher. E eu diria que alguém que dá tudo, na verdade, está sendo extravagante na sua doação, no bom sentido, claro. Mas nós não temos apenas o exemplo desta viúva no templo. Nós temos o exemplo daquele centurião de Cafarnaum, que mandou ir atrás de Jesus, mandou os seus servos irem até Jesus, pedir para que Jesus estivesse curando o seu servo, um servo a quem ele estimava muito. E quando Jesus já estava a caminho da casa do centurião, o centurião mandou um recado para Jesus, dizendo para Jesus que ele não era digno de que Jesus entrasse na sua casa, e que ele, como comandante de uma centúria, ele também tinha homens que obedeciam às suas ordens. Ele dizia a um vai, e ele ia, dizia ao outro venha, e ele vem. E ele disse, não precisa, Senhor, basta uma palavra tua, e o meu servo será curado. O Evangelho disse que Jesus expressou que nunca tinha visto tanta fé em Israel. Eu diria que esta fé, ela foge do padrão de normalidade. Portanto, uma fé de natureza extravagante. Mas existem outras extravagâncias na Bíblia. Existe aquela viúva que Jesus conta em uma parábola, que ela de dia e de noite incomodava o juiz da cidade para que este lhe fizesse justiça. A persistência daquela mulher sensibilizou finalmente o coração daquele juiz iníquo, e que resolveu fazer justiça exatamente para ter sossego. Cristo diz que a persistência dessa mulher fez com que o juiz finalmente a atendesse. Ele usa essa persistência exatamente para nos exemplificar a importância da persistência na oração. E por falar em persistência, existe um homem no Velho Testamento, muito amado por Deus. Deus tinha com aquele homem, eu diria, um caso muito especial de amor, Jacó. Jacó era extremamente persistente. Quando ele encontra com o Senhor ali no Val de Jaboque, e que o anjo insistiu com ele para que o deixasse ir, ele disse, eu não te deixarei enquanto tu não me abençoares. Parece-me que a Bíblia, ela exalta muito essas atitudes que saem daquele padrão comum, daquele padrão de normalidade, principalmente quando essa atitude é uma atitude voltada para Deus, seja de fé, seja de amor, seja de confiança, seja de entrega. Qualquer atitude nossa em relação a Deus, que sai do padrão comum, que sai do padrão da normalidade, são atitudes amplamente exaltadas pela palavra de Deus. Por isso, eu diria que o tema desta mensagem de hoje é exatamente adoração extravagante. Adoração de uma mulher
que a Bíblia chama de mulher pecadora, e que o seu ato de extravagância foi aos extremos, a ponto de o evangelista narrar esse ato com muita minúcia. Lucas era muito minucioso, ele era muito detalhista, e ele registra isso aqui nos mínimos detalhes. E todos os detalhes dessa narrativa é muito importante para a gente compreender a atitude desta mulher, a atitude de adoração desta mulher em relação ao Senhor Jesus. Barclay, quando comenta essa cena maravilhosa, diz que ela ocorre, possivelmente, no pátio da casa de Simão, o fariseu. Porque, segundo ele, as casas dos ricos, nos tempos de Jesus, elas eram construídas ao redor de um pátio quadrado. E ali havia, na maioria das vezes, um jardim, e havia também uma fonte. E as pessoas costumavam tomar as suas refeições em tempo de calor exatamente no pátio da casa e não propriamente dentro da casa. Talvez isso sugira o fato daquela mulher ter percebido aquele movimento ali na casa de Simão. Um outro detalhe muito importante que nós temos que considerar é que, segundo a tradição, era costume, quando um rabino era convidado para visitar uma casa, especialmente para uma refeição, entrar naquela casa todo tipo de pessoa, todo tipo de gente. Na verdade, todos estavam livres para poder estar lá. As pessoas iam lá para ouvir as palavras de sabedoria do rabino. Isso era um costume nos tempos de Cristo. E talvez esse costume explica a presença dessa mulher nessa ocasião em que Jesus fora convidado por Simão para ir jantar na sua casa. O texto nos mostra isso, e outros textos também nos apontam para o que eu vou dizer nesta noite. Era uma tradição, quando um hóspede entrava na casa, o anfitrião, ele tinha que fazer pelo menos 3 coisas para se considerar como sendo uma boa recepção. Nós aqui do Ocidente sabemos o que é uma boa recepção. Quando alguém chega na nossa casa, nós abrimos com um largo sorriso, convidamos para entrar, convidamos para sentar, e como bons anfitriões, a gente não deixa a pessoa sair sem tomar um cafezinho. A pessoa, quando diz eu vou embora, a gente diz não vai não, primeiro um cafezinho. Essa é uma boa recepção, essa é uma boa acolhida aqui no Ocidente. Mas lá no Oriente, o anfitrião tinha que fazer pelo menos 3 coisas para que ele recebesse o seu convidado conforme o costume da época. Primeiro, o anfitrião, ele tinha que dar um beijo de boas-vindas naquele a quem ele havia convidado para estar na sua casa. Diz a tradição que quando a pessoa chegava na casa, ele punha a sua mão sobre o ombro do hóspede, dava-lhe um beijo de boas-vindas, um beijo de paz, um beijo de shalom. E quando a pessoa era beijada, ela se sentia respeitada, ela se sentia acolhida, e nem um gesto desse poderia ser omitido, e principalmente no caso de um rabino famoso, de um rabino grandemente respeitado. Mas o anfitrião,
Ele não apenas ia até a porta da casa, não apenas colocava a mão no ombro do seu convidado e lhe dava o beijo de boas-vindas, o beijo da paz. Ele tinha que colocar água fresca sobre os pés do hóspede para poder limpá-lo e aliviá-lo da caminhada. Nós sabemos que nos tempos de Jesus, Jesus caminhava pelas estradas poeirentas. Não havia o que tem hoje, o nosso asfalto, o nosso calçamento. E é bom lembrar que nos tempos de Cristo, os calçados era apenas uma sola e uma tira que prendia ao dedo da pessoa. Então, os pés daquele que caminhava pelas estradas da Judéia, da Galileia, eram totalmente tomados pela poeira. Por isso, o hóspede tinha que ter esse gesto de cortesia, de lavar os pés. Era sinal de respeito, era sinal de acolhimento. Eu não sei se esse costume, ele chegou até no Brasil, mas eu já ouvi falar dos antigos, bem antigo, bem lá atrás. Quem me contou essa história foi meu pai. Ele disse que quando ele namorava com a minha mãe, lá pelos idos de 1900, não sei quanto, quando dava 7 horas da noite, o pai da minha mãe olhava para ele e dizia: será se ele vai posar? 7 horas. Aí ele dizia: coloca água na bacia para o Benjamin lavar os pés, ele deve posar. Naquela hora ele dizia: não vou posar nada, tchau. Era uma forma de convidar ele para ir embora. Era uma forma de convidar ele para ir embora. É a mesma coisa que você servir um cafezinho na chegada para aquele que você convidou para ir na sua casa. Eu imagino que se eu for na tua casa, sentar no sofá, e você me serviu um cafezinho, você está dizendo: já veio e já fez o que tinha que fazer, tchau. Eu imagino que o cafezinho tem a hora certa. Tem que ser depois de uma meia hora de conversa, depois que tem enrolado um pãozinho de queijo, uma saladinha de fruta. Aí dá para pensar no cafezinho. Mas enquanto você não serve estas coisas, o bom hábito social diz que tem que ser mais ou menos por aí. Mas existia um terceiro gesto que o anfitrião tinha que fazer com o seu hóspede. Era ungir a cabeça do hóspede com óleo. Isso era sinal de sincera alegria. Óleo na Bíblia simboliza também alegria. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Então, o anfitrião, ele tinha que, na chegada do seu hóspede, ter essas 3 atitudes, esses 3 gestos. A omissão de qualquer um desses gestos significava que o hóspede não estava sendo bem tratado e não estava sendo bem recebido na casa do seu anfitrião. E depois que ele chegava para um jantar, por exemplo, quando ele chegava para uma refeição, ele se sentava à mesa. Só que a mesa no Oriente, a mesa da refeição, ela não é igual à nossa mesa. Eu tive o privilégio de almoçar num kibutz, ali em Israel. Você vai lá, é do jeitinho que a refeição era feita nos tempos de Jesus. Você deita. Que maravilha, né? Você come deitado. É um leito, é uma espécie de uma maca. Você deita e você apoia sobre o cotovelo esquerdo
e deixa a mão direita só para pegar a coxa de frango. Eu comi um frango no kibbutz, uma delícia, e comi exatamente como se comia nos tempos de Jesus. E os pés ficavam para trás. E durante a refeição, a pessoa tirava as sandálias. Isso explica como a mulher poderia estar de joelhos aos pés de Jesus. E foi exatamente isso que ela fez. Jesus chega na casa de Simão e certa mulher daquela cidade, uma pecadora, não perde a oportunidade. Ela entra na casa de Simão, coloca-se atrás de Jesus, aos pés de Jesus, chorando, começa a molhar-lhe os pés com as suas lágrimas. E depois começa a enxugar os pés de Jesus com os seus próprios cabelos. Quando nós olhamos, há muitos contrastes entre Simão e essa mulher. Existem muita contradição entre as atitudes de Simão e as atitudes desta mulher. Primeiro, aquela mulher, ela era desprezada. E ele era respeitadíssimo. Uma mulher prostituta, uma mulher da vida, uma mulher conhecida na cidade como sendo uma mulher que usava o seu corpo como meio de sobrevivência. Uma mulher, por ser mulher, ela já não tinha o respeito da sociedade. E se ela fosse uma mulher prostituta, era muito pior. E aquele homem, ao contrário, era muito respeitado. Ele era um religioso. Eu diria o pastor da cidade. O líder espiritual da cidade. Ele é tratado pelo nome. A mulher apenas uma mulher. E o texto ainda coloca entre aspas, pecadora. Veja como que o texto, como que a história é narrada. Ele é um líder da igreja. Ela é uma mulher da vida. Ele é o anfitrião da festa. Ela chega para estragar a festa. Ela chega para estragar o jantar. Ela chega exatamente para quebrar aquele clima de formalidade. Porque aonde há um adorador, o clima de formalidade quebra-se ao meio. Principalmente quando esse ato de adoração é um ato extravagante. Simão era um fariseu, fazia parte da elite religiosa de Israel. Afinal de contas, queridos, qual era o motivo, ou os motivos, de Simão ter convidado Jesus para ir à sua casa? Eu fiquei intrigado com essa visita de Jesus à casa de Simão. E eu fui pesquisar. Por que Simão convida Jesus para ir à sua casa? O texto não nos dá a razão. O texto não nos mostra o motivo. Então, pelo texto, não dá para eu dizer qual foi o motivo que levou Simão a convidar Jesus para ir até a sua casa. Mas existe pelo menos três possibilidades. Três possibilidades. Possibilidade de número 1. É possível que ele fosse um admirador, um simpatizante de Jesus. Jesus tinha muitos admiradores, fora do seu círculo íntimo. Ele tinha muitos simpatizantes. Ele chamou a atenção de muita gente.
Ele provocou admiração em muita gente. Nem todos os fariseus eram inimigos de Jesus. Eu me lembro que em Lucas 13:31, os fariseus aconselharam Jesus a se retirar, para que ele não fosse morto. Não eram todos os fariseus que tinham ódio de Jesus e que eram inimigos de Jesus. Mas, pensando bem, parece não ser esse o caso de Simão. Porque se ele era um admirador de Jesus, ele cumpriria com todas as cortesias de um bom anfitrião. Afinal de contas, quando você convida alguém que você tem o desejo que vá na sua casa, você faz de tudo para recebê-lo bem, a fim de que ele volte. Você só não recebe alguém bem quando você quer que esta pessoa vá embora e nunca mais volte. Não foi o caso de Simão. Ele foi extremamente descortês. Não beijou, não lavou os pés do mestre e não ungiu ele com óleo. Ou seja, a nota de Simão para essa recepção em relação a Jesus foi 0. Foi 0. Então, possivelmente, não era esse o caso, de que Simão fosse um admirador ou alguém que se simpatizasse com Jesus. Mas existe uma segunda possibilidade. Pode ser que Simão o teria convidado à sua casa com a intenção, e os fariseus faziam muito isso, com a intenção deliberada de persuadi-lo a falar, a ter um gesto, uma atuação, de maneira que ele pudesse acusá-lo de alguma coisa. Porque os fariseus eram mestres nisso. Quantas vezes os fariseus não faziam perguntas embaraçosas para Jesus com a intenção de acusar Jesus? E pode ser que Simão tivesse convidado Jesus para provocá-lo. Uma espécie de provocador. Uma espécie de alguém que estava ali para apanhá-lo em alguma contradição. Mas me parece que isto também não explica a razão por que Simão o convidou para estar lá. Porque no versículo 40, ele chama Jesus de mestre. Ele chama Jesus de rabino. Então, possivelmente, essa questão também não passa por aí. Mas existe uma terceira possibilidade. E a mais provável de todas elas é que Simão, por ser uma pessoa importante na cidade, ele colecionasse celebridades. E que a ida de Jesus lá na casa dele fosse lhe emprestar algum prestígio, algum valor. Imagina, querido, o presidente da República almoçando na tua casa. Nos tempos em que eles estão com prestígio, claro, né? Quando está sem prestígio, não é tanta vantagem, não. Mas imagina, alguém que você admira, que a comunidade admira, que a sociedade admira, entrando nas portas da sua casa. Alguém vai dizer, que moral, hein? Tá com tudo, hein? Sabe quem entrou na casa de Simão? O Galileu, Jesus. E segundo os estudiosos, isso explicaria melhor a estranha combinação de um certo respeito com a omissão das cortesias. Ou seja, eu trago ele, recebo ele mais ou menos, não dou tanta bola para ele, não dou tanta moral para ele, e eu fico conhecido como aquele que trouxe o Galileu para almoçar ou para jantar dentro da sua própria casa. Ele visava exatamente o prestígio dele. Então ele convida Jesus para ir na sua casa.
mas não trata Jesus com cortesia. Pelo contrário, ele trata Jesus de uma forma descortês. Se a gente pode dizer como é que Simão tratou Jesus, a gente poderia dizer que Simão tratou Jesus como se trata um parente indesejado. Todo mundo tem um parente meio indesejado, não tem? Quando ele liga e diz, olha, vou passar 15 dias na tua casa. Mas fique tranquilo, é eu, a mulher e os nossos 5 filhos. E aí você tem que mudar toda a sua rotina. Mudar a rotina para alguém que você quer receber, você faz isso com muito prazer. Você é capaz de dar a sua cama para o hóspede. Eu já cheguei em casa, é ruim, hein, mas ganha. Eu já cheguei em casa para hospedar, que eu ganhei o quarto do casal. Lá na casa do pastor Adalgiso, no Crixás, na festa de aniversário dele, ele disse, aqui está a sua suíte. Eu entrei lá, rapaz, eu falei, que negócio. Falei, não fica aqui não. Ele falou, se você não ficar aqui, eu fico contrariado. Eu falei, então não quero contrariar o senhor. Estou dentro. E os filhos, tudo esparramado lá em rede, em colchão. E eu lá na suíte. E eu estou numa vontade de voltar lá. Por que eu estou com vontade de voltar lá? Porque eu fui para a intimidade. Eu fui bem recebido. Eu fui bem acolhido. Mas eu teria muita dificuldade de voltar lá. Se de repente o pastor me dissesse, olha, os quartos estão tudo cheio, mas a gente arrumou uns 2 colchonetezinhos para você. Você deita o banco do carro e dorme. Pode dormir tranquilo, aqui não tem perigo. Eu iria ficar lá por educação. Eu ia cumprir a minha agenda por educação. Mas voltar lá, eu acho que eu não daria conta de voltar mais. Ah, pastor, é falta de humildade. Pode ser, querido. Mas eu acho que também é um pouco de vergonha. Eu teria dificuldade. Você trata bem quem você respeita, quem você ama, quem você quer do teu lado. Com Simão, nada de beijo de saudação. Com Simão, nada de lavar os pés do convidado. Com Simão, nada de óleo sobre a cabeça. Nenhuma cortesia, nenhum gesto. E aquela mulher que tinha uma reputação muito ruim, eu diria, uma má reputação. Era conhecida na cidade como prostituta. Era conhecida na cidade como uma mulher de vida livre. Ela ouviu falar de Jesus. Ela ouviu falar do Mestre. A sua alma teve sede de conhecê-lo. E pela história que ela ouvira falar de Cristo, ela disse a ela mesma, esse homem pode me tirar desse poço, dessa dor, desse sofrimento. Ele pode resolver a minha vida. Ela acredita, ela crê. E ela resolve ser audaciosa. Ela resolve ser atrevida, ela resolve ser corajosa, ela resolve fazer diferente. Ela vai até a casa de Simão e levava ao redor do seu pescoço, como todas as mulheres judias, um pequeno vaso com perfume concentrado, que era chamado de alabastro, e era um perfume muito caro, e ela quis derramar aquele perfume
nos pés de Jesus, porque era tudo que ela tinha para oferecer. Eu diria que a adoração extravagante é aquela que você oferece tudo aquilo que você tem para oferecer. A dor está dizendo não adore, mas o coração está dizendo adore. O coração diz, a mente diz, isso você não pode fazer, mas o coração está dizendo, é isso que você tem que fazer. Você sai do seu padrão de normalidade, você não tem nada para oferecer, você não tem nada para dar, você não tem nada para retribuir. Mas o texto disse que aquela mulher, ao vê-lo, chorou e caiu aos seus pés. Aquela mulher não se importou com nada, com nada. Tudo no comportamento desta mulher era contrário ao costume da sua época. A começar, entrar na casa de um fariseu de cabelos soltos. A mulher judia aparecer de cabelo solto era um ato gravíssimo de falta de modéstia, de falta de pudor. Só que ela não estava nem aí para pudor. Ao casar-se, uma jovem, ela se atava o cabelo e jamais ela poderia voltar a aparecer com ele solto publicamente. Mas aquela mulher queria fazer diferente. Ela queria ir além. E o fato desta mulher soltar o seu cabelo em público demonstra que ela não estava importando com nada. Ela não estava importando com os olhares daqueles que estavam ali no pátio a jantar com Jesus. Ela não se importou com aqueles que censuravam aquela atitude dela. Naquela hora, a única coisa que importava para ela era Jesus. E mais nada. E mais nada. Ela não estava nem aí para aquilo que socialmente era tido como correto. Queridos, todo ato de adoração e de extravagância quebra os paradigmas. Eu não posso me esquecer de Jairo, chefe da sinagoga, líder da sinagoga. A filha dele adoece. Ele tinha tudo para não procurar Jesus. Ele tinha tudo para enviar alguém secretamente e falar com Jesus. Mas ele vai ao encontro de Jesus. Ele ajoelha aos pés de Jesus. Ele pede misericórdia a Jesus. Ele pega toda aquela reputação, joga na lata de lixo e adora o Senhor Jesus. Adoração extravagante. Adoração que sai do seu padrão comum, do seu padrão de normalidade. Aleluia, é aquela mulher, é aquele homem que vem ao templo e que as pessoas estão olhando para ele, ele está chorando e chorando, ele continua. É aquela mulher que vem ao templo e se aquebranta e começa a chorar e está todo mundo olhando e ela continua chorando. Se desmancha, se prostra, se rende. Simão não faz nenhum esforço para Jesus se sentir bem, para se sentir acolhido, para se sentir bem-vindo. Nada. Convida, mas não recebe bem. Convida, mas não dá o tratamento que Jesus merece. Não dá o beijo.
não lava os pés, não unge com óleo. Eu imagino que Jesus estava na casa de Simão se sentindo como um intruso. Como um intruso. Mas aquela mulher, ela faz tudo o que Simão não fez. Parecia ser ela a dona da casa. Parecia ser ela a anfitriã. Tudo aquilo que Simão deixa de fazer, ela assume e faz. Ela não levou água, porque ela não tinha acesso, certamente, à água para poder lavar os pés de Jesus. Então ela disse: eu lavo com as minhas lágrimas. O que ela deposita aos pés de Jesus era dela, era do ser dela, era do sentimento dela. Ela não busca nada exterior. Aquilo que ela oferece para Jesus é da própria vida. Eu acho que isso é o que Paulo chama em Romanos 12, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo. Ele ali lembra exatamente do sacrifício, da libação, do ato de derramar-se, do ato de se entregar. É a vítima que é levada para o altar do sacrifício e não pode reagir. Aquela mulher faz isso. Ela não carrega nenhuma toalha, mas ela tem o seu cabelo para enxugar os pés do mestre. Ela usa duas coisas para lavar os pés dos mestres. Ela abre um frasco de perfume concentrado. Talvez o único bem de valor que aquela mulher tinha. Quem sabe um bem de valor que ela conseguira na sua vida de pecado, na sua vida livre. Mas ela diz: é isso aqui que eu quero derramar aos pés do mestre. E o original nos faz acreditar que ela massageia os pés do mestre em profunda adoração. O contraste entre estas duas atitudes de mente e de coração continua às vezes sendo o grande contraste entre aqueles que dizem adorar Jesus, quando na verdade uns adoram e outros não adoram. Primeiro, Simão estava consciente de que não necessitava de nada. E quem acha que não necessita de nada, não sente amor, não sente gratidão. Você só sente gratidão quando você se sente um ser em necessidade. Quando você se sente um ser carente. O autossuficiente, ele vai agradecer o quê? O salmista disse: disse o nécio no seu coração, não a Deus. O louco, o nécio, não sofre com peso de consciência. Para ele Deus não existe. E se Deus não existe, ele não tem crise com Deus. Ele não tem problema com Deus. Eu prefiro gente que tem problema com Deus do que gente que não tem problema com Deus. Eu prefiro ler salmos quando o salmista diz: o Senhor está onde? Eu estou te caçando e não te acho. Eu gosto dessas procuras. Eu prefiro essas procuras de alguém que diz: o Senhor se esqueceu de mim, do que alguém que diz: Deus não existe. Eu prefiro o profeta dizendo: Deus me machucou, do que um louco, um insano dizendo: Ele não existe e vou viver como se Ele não existisse. Pastor, de vez em quando eu tenho umas crises com Deus. Bom sinal. Aleluia. É um sinal de que você ainda se relaciona com Ele. Pastor, de vez em quando a crise é tremenda. Ei! Essa crise, ela diz que você confia em Deus.
e que você não dá conta de abandoná-lo. O dia que você deixar de ter crise com Deus, você tem que se perguntar: o que está acontecendo comigo? Você já viu alguém dizer: pastor, não vou orar mais não? Porque é o seguinte, eu estava orando, não estava orando, estava tudo tranquilo. Pastor, passei a orar, as pedradas começaram a comer. Quem já teve esse tipo de experiência comigo? Porque eu já tive, né? Já estou com a mão levantada. Orar e a coisa parecer que piora. Eu prefiro essas crises do que a ausência delas. É sinal de que eu estou tentando entender o propósito de Deus, que eu estou tentando entender o caminho de Deus. Gente como Simão não tem consciência da sua própria necessidade, portanto não sente amor. Amor é fruto exatamente dessa gratidão que nós temos em relação a Deus. A impressão que tinha de si mesmo era que se tratava de uma boa pessoa aos olhos de Deus e dos homens. Gente como Simão não necessita de graça, apenas analisa a graça. Ele não bebe da graça, ele não se apropria da graça, mas fica analisando a graça. Ei, será que Jesus é mesmo profeta? Eu conheço essa mulher. Essa mulher é pecadora. E Jesus até agora não disse nada. De vez em quando a gente olha para um irmão que a gente acha que é mais ruim do que a gente, não é? Mais rebelde do que a gente. E passa com a bênção perto da gente, marcando 1000. A gente fica analisando a graça. Simão era um analista da graça. Ele diz: quem tinha que ter a atenção de Jesus sou eu. Porque eu sou mestre. Porque eu o convidei. Mas Jesus não estava nem aí para Simão, no sentido de que Simão era totalmente alheio a tudo que estava acontecendo. Ele olha para aquela mulher e ele diz: que coisa maravilhosa. Gente como Simão não necessita de graça, não pede misericórdia, só fica debatendo, só fica discutindo. A mulher não. A mulher tinha uma profunda consciência de sua necessidade. E, portanto, estava cheia de amor por aquele que podia dar-lhe o perdão. Sabe de uma coisa, meus irmãos? Eu estou com vontade de ouvir uns testemunhos que eu ouvi há muito tempo atrás, que eu não escuto mais. O crente pegar um microfone e dizer: eu estou feliz com Jesus, porque Ele morreu e perdoou os meus pecados. Meu irmão, para provocar alegria nas pessoas hoje, tem que ter uma chave no negócio. Tem que abrir um portão muito grande, uma avenida na frente. Aí diz: eu tenho um testemunho para dar. Passei num concurso, sabe quanto? 25 pilas. Ele recebe batismo com o Espírito Santo. Eu acho que a gente tem que alegrar por isso, mas isso é subproduto. Jesus disse: a alegria de vocês deve ser antes, pelo fato do vosso nome estar escrito no livro da vida. Aleluia! Eu acredito que os crentes se alegravam por 4 coisas básicas. Primeiro, perdão dos pecados. Segundo, nome escrito no livro da vida. Terceiro, batismo com o Espírito Santo. Isso alegrava o crente. Ele dizia no final do testemunho: eu aceitei Jesus como o meu único e suficiente Salvador. O que ele estava dizendo com esse testemunho? Jesus me basta. Jesus me basta. Querido, Jesus quer ser adorado como resposta à nossa gratidão por aquilo que Ele tem feito por nós. Quem está entendendo, levante as suas mãos para os céus e glorifique a Deus. Não me entenda mal. Não me entenda mal, porque não é isso que eu estou falando. Testifique as bênçãos que Deus te der. Testifique daquela porta que você está batendo nela para ela abrir. E o dia que ela abrir, conta.
Testifique daquele milagre no dia em que ele acontecer, porque você pediu e ele deu. Conte. Como nós ouvimos aqui no primeiro culto, a Michele queria se inserir no programa Mais Médico aqui no Brasil. Ela veio da Bolívia, queria convalidação do seu curso aqui. Ela orou, Jesus abençoou. Ela foi exatamente para Belo Horizonte, onde ela queria ir. Ela contou aqui e nós nos alegramos com ela. Mas não coloque nada antes da sua salvação. Vou repetir, não coloque nada antes do perdão dos seus pecados. Você tem o seu nome escrito no livro da vida. Você tem o seu nome escrito no livro da vida. Aleluia. Só adora a Deus quem é consciente da sua indignidade. E quando Jesus entrega para ela o cálice da graça, ela não vai lá e molha a ponta do dedinho e porva, não. Ela não pega o cálice e dá uma bicadinha, não. Ela pega o cálice e entorna. Aleluia. Desce pelo queixo afora. Ela se lambuza. Ela se encharca. Ela sente o escorrer da graça de Deus na vida dela. Gente assim é capaz de beijar os pés, é capaz de dar o ósculo, é capaz de quebrar um perfume caro aos pés daquele que ele ama, daquele que ele adora. Isso é extravagância. Ela não se limita a ter a mesma atitude de Simão. Ela bebe. Ela bebe, ela bebe. É aquilo que Jesus disse para a mulher samaritana: essa água sua, ela dá sede todo dia. Essa água sua não resolve, mas a água que eu dou produz uma fonte interior que salta para a vida eterna. Adoração. Como uma mulher sedenta, como uma peregrina sedenta, ela se apropria da graça de Deus. Fique em pé, querido, fique em pé, querida. Ministério de louvor. E eu quero fazer apenas 2 observações. Antes de convidar você, eu pediria que ninguém saísse agora. Nós já estamos caminhando para o final do nosso culto, mas eu quero te fazer um convite. Depois que eu fizer 2 observações. Primeiro, a autossuficiência, ela fecha a porta existente entre o homem e Deus. A autossuficiência, ela corta o fluxo da graça e nos impede de nos apropriarmos da ajuda de Deus, do amor de Deus. E o estranho é que quanto melhor é o homem, mais ele sente o seu pecado. Paulo diz: Deus veio salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Em segundo lugar, é certo dizer que o maior dos pecados não é prostituir, não é roubar, não é matar. O maior dos pecados é não estar consciente do pecado. Você olha para uma mulher e diz: adúltera. Você olha para um homem e diz: corrupto. Você olha para um outro homem e diz: é um malandro. Mas esse não é o maior pecado. O maior pecado é não estar consciente do pecado. Natã olha para Davi e disse: Davi, você é esse homem. Ele disse: sou eu. Sou eu. Natã disse:
Deus já te perdoou. Vida cristã tem muito a ver com consciência. Vida cristã tem muito a ver com a nossa capacidade de discernir as coisas. Mas sentir a necessidade abrirá as portas ao perdão de Deus. Porque Deus é amor, e a maior glória do amor é que nós precisamos dele em todas as circunstâncias. E aí eu te faço um convite. Convite simples. Não vai te custar muito tempo. Só vai custar a tua consciência e a intensidade da sua alma. Fecha os teus olhos. Antes do ministério cantar conosco, eu quero te dar 60 segundos para você cair aos pés dele, beijar os pés dele, dar-lhe o ósculo e derramar do seu melhor aos pés dele. Fecha os teus olhos. Adore a Deus. Você pode adorar baixinho, você pode adorar explosivamente, você vai adorar de acordo com a tua personalidade, tão respeitada pelo Senhor. Mas adore a Deus. Agora cante. Agora cante. Agora cante, adore. Mais de ti e menos de mim. É disso que nós precisamos. Mais de ti e menos de mim. É o culto Mais de ti verdadeiro. e menos de mim. Que ele cresça e eu diminua. Que ele cresça e eu diminua. Que ele cresça e eu diminua. Aleluia. Jesus, 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 mais de ti e menos de mim, mais de ti e menos de mim, mais de ti e menos de mim. Aleluia. Que ele cresça e eu diminua. Que ele cresça e eu diminua. Que ele cresça e eu
diminua. Jesus, vem Espírito, Olha, que não viva mais eu, Cristo viva em mim. Vem Espírito, molda-me, transforma-me, que não viva mais eu, Cristo viva em mim. Vem Espírito, molda-me, transforma-me, que não viva mais eu, Cristo viva em mim. Vem Espírito, molda-me, transforma-me, que não viva mais eu, Cristo viva em mim. Vem Espírito, molda-me, transforma-me, que não viva mais eu, Cristo viva em mim. Vem Espírito, molda-me, transforma-me, que não viva mais eu, Cristo viva em mim. eu não posso terminar esse culto sem perguntar: tem alguém aqui esta noite que quer entregar a sua vida para Jesus? Depositar todas as suas esperanças no pé do Mestre? Você que veio aqui, ouviu esta palavra, está longe de Deus, está se sentindo distante de Deus, vem aqui, eu quero orar por você. A igreja vai orar por você. Tem alguém aqui nesta noite? Tem alguém aqui esta noite? Eu não posso terminar esse culto sem fazer esta pergunta, porque eu sei que Deus te trouxe aqui nesta noite para falar com você. Deus te trouxe aqui nesta noite para te dar um abraço. Deus te trouxe aqui nesta noite para te reconciliar. Venha, saia do seu lugar, venha rapidamente. Isso, querido. Você está fazendo uma coisa linda nesta noite. Aonde está mais uma pessoa? Aonde está mais uma pessoa? Você não pode perder esta oportunidade. Essa oportunidade é imperdível. Ela é única. Não tem duas oportunidades como essa. Sai do teu lugar. Eu quero te abraçar. Eu quero nesta noite te receber aqui. Aleluia. Eu quero nesta noite te receber aqui. Mais alguém? Eu vou ter um pouquinho de paciência. Vou esperar mais alguns segundos. Vem aqui à frente.
pastor, eu sou crente, pastor, mas eu estou me sentindo numa distância enorme do meu mestre. Vem aqui à frente, eu vou orar por você, mesmo sendo crente. Aleluia, isso, pode vir, pode vir. O Rafael está reconciliando com Jesus. Eu disse que eu estou com disposição para orar por você. Você que está sentindo longe, muito longe. Parece que a realidade está muito distante de você. Essa realidade que muitos crentes sentem. Enquanto o ministério vai cantar mais uma vez, você vai sair do seu lugar e vai vir aqui à frente. Nós vamos orar por você e o milagre de Deus vai acontecer na sua vida esta noite. Enquanto cantamos, sai do seu lugar. Espírito, molda-me, transforma-me. Pode vir. Que não viva mais eu, Cristo viva em mim. Vem, Espírito, pode vir. Molda-me, transforma-me. Sem nenhum tipo de cisma ou de preocupação. Aquela mulher não se preocupou com nada. Ela não se preocupou com aqueles que estavam na sala do jantar. Ela não se preocupou com os olhares sociais sobre o comportamento dela. Ela não queria era perder a sua oportunidade. Ela diz: hoje é a minha vez. Que não viva mais eu, Cristo viva em mim. Aleluia! Vem, Espírito, molda-me, aleluia! Transforma-me. Que não viva mais eu, Cristo viva em mim. Aleluia! Vem, Espírito, molda-me, transforma-me. Que não viva mais eu, Cristo viva em mim. Vem, Espírito, molda-me, transforma-me. Que não viva mais eu, Cristo viva em mim. Se vocês puderem aplaudir, aplauda o nome do Senhor. Aplauda o nome do Senhor. Viva em mim, Cristo. Viva em mim, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Estenda suas mãos. Eu peço que os irmãos que estão aqui à frente, com esses que vieram, você vai orar por ele, abraçado com ele, as mãos no ombro dele, e você vai adorar com ele. Aleluia, eu tenho uma palavra de Deus para vocês que vieram aqui na frente nesta noite. Vocês não vieram aqui para o cumprimento de um rito. O Espírito Santo trouxe vocês aqui. Eu vou repetir, o Espírito Santo trouxe vocês aqui. E a vida de vocês não será a mesma a partir de agora, em nome de Jesus. Eu não quero saber o que está ali acontecendo, mas eu quero te dizer que o Espírito Santo te trouxe e Ele vai garantir a sua bênção nesta noite. A igreja estenda as mãos. Pai,
Oh, Pai. Oh, Pai, eu te adoro por estas vidas que o Senhor trouxe aqui à frente. Elas não tinham força em si mesmas para chegar até a frente. Nós temos muitas barreiras que nos impedem, mas o teu Espírito as tomou pela mão e trouxe elas aqui esta noite para serem abençoadas pela tua igreja através da oração. E como igreja, nós declaramos a vitória e o milagre na vida dos teus filhos. Aleluia! Vocês que vieram aqui à frente com estas pessoas, dê um abraço de irmão nessas pessoas e diga para elas que Jesus as ama. Cante para terminar. Oh, glória! Que não viva. Vem Espírito, molda-me, transforma-me. Que não viva mais eu, Cristo viva em mim. Vem Espírito, molda-me, transforma-me. Que não viva mais eu, Cristo viva em mim. Vem Espírito, molda-me, transforma-me. Que não viva mais eu, Cristo viva em mim. Vem Espírito, molda-me, transforma-me. Que não viva mais eu, Cristo viva em mim. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém. Vem Espírito, molda-me, transforma-me. Que não viva mais eu, Cristo viva em mim. Vem Espírito, molda-me, transforma-me. Que não viva mais eu, Cristo viva em mim.